Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente eu gostaria de agradecer, tá, ao Brian pela oportunidade de estar aqui e pelo evento também, uma vez que iniciativas como essa a gente tem que valorizar, né, que são iniciativas que trazem realmente valor à comunidade, trazem conhecimento e eu acho que isso é muito importante. Tá? Então quero agradecer. E aproveitar também, isso é um pouco especial para mim, porque é a primeira vez que eu estou falando, participando de um meetup. Então, para mim é bem novo, embora eu acho que eu não tenho muito problema em falar em público, porque eu já toquei em banda durante alguns anos, 6 7 anos, e para mim é tranquilo. Só que é aquele negócio, né? Sempre tem aquela síndrome do branco, então relevem se eu tiver algum branco, alguma coisa, ou gaguejar por algum momento, beleza? Brincadeiras à parte, eu vou me apresentar. Meu nome é Rafael Pacheco, tá? Eu sou líder técnico da equipe de BI da Nelway. Eu acho que todo mundo conhece a Nelway aqui. Quem não conhece, eu vou falar um pouquinho a respeito. A Nelway é uma empresa de Big Data Analytics, considerada a maior empresa do segmento na América Latina, atuante tanto na América do Sul quanto também na América do Norte e na Europa. Beleza? A gente faz bastante coisa legal lá. E justamente por essa abrangência de, de que eu falo para vocês agora aqui, da América do Sul, América do Norte, a gente tem muitos clientes, tá? E aí na equipe de BI a gente tem basicamente uma esteira de BI ali, que ela fica girando, e novos projetos vão aparecendo, e é comum, toda semana a gente ter projeto novo, e às vezes não é mais do que um, e inclusive assim, eu tenho o próximo palestrante que trabalha comigo também, o Igor, e tem bastante gente aqui também da equipe. Na verdade eu estou olhando aqui, basicamente quase toda a equipe está aqui, presente. Legal, show de bola. E eles podem confirmar para vocês que, na verdade, toda semana tem um projeto novo. Tá? Então a gente tem que estar lidando muito com velocidade de desenvolvimento e escalabilidade. Tá? Mas eu já vou linkar já rapidamente a isso, porque na verdade o tema que eu vou falar aqui para vocês hoje é voltado para a carreira de BI. Tá? A gente entender o que representa essa carreira e quais são os pilares, principais pilares dessa carreira. Ou seja, o que a gente precisa ter, saber e entender para poder ser um bom profissional na área. Beleza? Eu acho que a ideia aqui é nortear as pessoas. Eu sei que vai ter muita gente que já trabalha na área, mas nunca. Eu sou muito defensor disso. Nunca é tarde para a gente aprender alguma coisa nova e nunca é tarde para a gente rever alguns conceitos da nossa carreira. Então, pode ser que a pessoa já trabalhe com BI aqui há 4, 5, 6, 10 anos. Mas alguma coisa que eu possa estar falando aqui para vocês pode ser novo e vocês podem aplicar dentro da carreira de vocês. Isso é um aprendizado natural, eu acho que todo mundo está ciente disso, quanto mais pessoas que estão trabalhando na área de tecnologia. Eu acho que isso aí é uma constante, beleza? Da mesma forma que as pessoas que se colocam nessa posição de estar palestrando, tudo que tem visto por muita gente como pessoas que estão passando conhecimento, a gente acaba aprendendo muito fazendo isso, recebendo o feedback de vocês, recebendo as perguntas, e eu acho que é uma troca muito legal, tá? Então a gente vai ver esses pilares, a gente vai entender sobre isso. E eu vou fazer alguns links também, já que eu estou falando de carreira, eu vou falar alguma coisa sobre a minha carreira e vou linkar essas situações, tá? Para a gente poder pegar os conceitos com maior facilidade. Beleza? Então vamos seguir assim. Hoje em dia, a carreira de BI é uma carreira que já está bem consolidada dentro do mercado. Muitas pessoas já entendem quais são os skill sets que a gente precisa ter dentro de uma carreira de BI. Isso já não é tanto mistério. Porém, um tempo atrás ela era basicamente uma função nova e acabou gerando algum tipo de confusão com outras carreiras que haviam no mercado. Um exemplo disso era justamente a comparação que faziam entre analista de BI e cientista de dados. Que até hoje tem algumas pessoas que ainda fazem esse tipo de comparação. Mas na época era algo totalmente desconhecido, porque muito das atribuições que um analista de BI acaba fazendo, um cientista de dados também faz. Tá? E aí o que acontece?
Medium e LinkedIn lá, os artigos do LinkedIn andaram bombando durante um tempo, com um monte de artigo falando quais eram as diferenças entre um analista de BI e um cientista de dados. Eu vou tocar rapidamente, só para quem ainda não pegou esse conceito, e depois até se quiserem debater, que é um tema bem controverso, porque muita gente tem um certo entendimento sobre cada uma das funções, mas basicamente, assim, ó, a gente entrando assim no papo reto, o analista de BI é um cara que tem que entender mais do negócio, tá? É um cara que tem que entender sobre como a empresa deve, como mostrar os seus dados, os dados da empresa, para que esses dados, essas análises possam trazer resultados para ela. E aí como é que ele vai fazer isso? É a forma justamente de como ele faz que talvez tenha alguma convergência com o que o cientista de dados faz, tá? Que é o quê? Ele vai fazer a extração desse dado, ele vai fazer a transformação desse dado, modelagem, vai juntar com outras bases, ele vai criar análises visuais e dentro dessas análises visuais ele vai trazer o dado, os indicadores, os KPIs que aquela empresa precisa ver, mas dentro de uma série histórica, lá do passado até o presente. Beleza? A diferença básica entre isso e o analista um cientista de dados é que o cientista de dados ele não entra muito dentro da questão do negócio, ele não tem que ter um entendimento muito, claro, ele precisa ter uma ideia, mas ele não precisa se aprofundar muito nessas questões, tá? E aí ele vai trabalhar da mesma forma, ele vai fazer extração, vai fazer transformação, modelagem, tudo, só que ele vai fazer o quê? Ele vai estar olhando para o futuro, ele vai estar fazendo uma análise preditiva, ele vai estar ele vai, na verdade, analisar as tendências sobre determinado dado no futuro. Então, predição. Então essas são as duas diferenças básicas entre essas duas carreiras, tá? E por que eu estou falando isso? Porque aos poucos, com a movimentação do mercado, o surgimento de novas tecnologias, a gente começa a ver que vai aparecendo outras funções, né? Outras carreiras. E eu não sei se vocês já perceberam, por exemplo, que começou já a aparecer no LinkedIn, na Cato, nesses portais de vagas, anúncios de vagas com título analista de Power BI. Tá? Isso é muito legal, eu acho muito legal, porque assim, a ferramenta ela começou lá em 2013, 14. Na verdade eu conheço Power BI desde 2012. Mas lá naquela época o Power BI era o Excel lá, né? Era todas as ferramentas dentro do Excel. Mas eu acho que ele começou mesmo como uma ferramenta de BI, me corrija se eu estiver errado, mas foi lá em no final de 2014, início de 2015. Foi mais ou menos por aí. E olha só o quanto que essa ferramenta já evoluiu, né? Ao ponto de ela ser a líder lá no quadrante mágico da Gartner. Então, assim, foi uma evolução enorme e que está trazendo já os resultados. Os resultados é justamente as empresas procurando analistas de Power BI. Beleza? Poxa, isso é fenomenal. Eu acho muito legal isso. Só que a gente tem que tomar um cuidado, tá? Porque assim, eu não sei se vocês já pararam algum momento para olhar. Eu parei porque eu estava procurando uma nova posição lá na minha equipe. Inclusive ela está aqui, é o André ali. Beleza, André? E aí eu comecei a perceber que a descrição dessas vagas, e se vocês fizerem uma consulta, vocês vão confirmar, que as descrições dessas vagas, os skills que eles precisavam para essa vaga, estava muito focado dentro do universo Microsoft, ou seja, de todo o ecossistema do Power BI. Então, a gente via lá os caras perguntando sobre o Power Query, Power Pivot, Power View, o desenvolvimento de análise, conhecer DAX, conhecer M-Language, saber toda a parte lá da nuvem, lá de administração da nuvem, conhecimento de data flows, agora com as questões de governança, as empresas estão começando a ficar mais alinhadas com governança, então começaram a ver data flows. Alguns assim acabavam falando sobre Integration Service, Analysis Service,
e Report Service, mas esses aí eu achei muito pouco, tá? Então a gente começa a ver que é um escopo fechado dentro de uma plataforma, tá? E por que eu levanto essa questão, tá? É porque assim, até que ponto que a gente deve tomar cuidado com isso, tá? Né? Porque a gente tem que ficar ligado nisso. Porque assim, a gente está vendo um cara que ele é especialista em Microsoft. Não estou dizendo que isso é ruim, tá? Só que assim, ó, esse cara ele tem que conhecer realmente tudo sobre uma carreira de BI, né? Para ele poder aplicar esses conceitos self-service BI e tudo, para ele poder implementar reports e análises que sejam performáticas, ele tem que conhecer sobre Business Intelligence. Então, falando sobre carreira, agora iniciando mesmo sobre carreira de BI, um analista de BI, o que ele precisa, né? Então, a gente já entendeu que essa vaga de analista de Power BI, ela não necessariamente é um analista de BI, né? Porque a analista de BI vai muito mais além do que um cara que conhece toda a stack da Microsoft. Beleza? Eu acho que isso aí ficou bem claro para todo mundo. Eu não sei se todo mundo concorda, mas eu acho que sim. Tá? Mas um analista de BI, basicamente, o que ele precisa? Tá? Vamos entrar primeiro na parte de graduação, na parte de realmente de formação, né? Eu acho que um tempo atrás, todas as empresas acabavam cobrando isso, principalmente na área de tecnologia, né? A pessoa ser formada em algum tipo de formação, algum tipo de curso, né? Alguma universidade, alguma faculdade, enfim. Hoje em dia, a gente sabe que isso já não é mais a realidade, tá? Eu vou dizer por que é isso. Por que isso acontece, né? Porque as empresas agora elas estão mais preocupadas nas pessoas que realmente sabem resolver o problema delas, tá? E muitas vezes já aconteceu, está no histórico normal das empresas, de contratarem um cara lá que ele é formado nisso, que ele tem mestrado naquilo, que ele tem certificação A, B, C, D, X, Y, Z, e vai chegar lá na hora para resolver um problema, ele não resolve. Por quê? Porque simplesmente ele não tem vivência naquela área. Ele passou a vida dele estudando, e na hora de botar na prática ele não conseguiu ver os problemas do dia a dia, e às vezes os problemas do dia a dia não estão dentro dos cursos, na maioria das vezes. Ou melhor, vou dizer, nas 80% das vezes os problemas do dia a dia não são abordados nas formações. E é por isso que as empresas agora mudaram um pouco o seu mindset e estão começando a contratar as pessoas que estão mostrando que resolve, que trazem resultados. Então assim, graduação é bom? É muito bom. Tem muitas empresas, principalmente as empresas de vanguarda, elas acabam cobrando isso. Inclusive cobram com determinadas certificações. Só que a maioria das empresas agora que são inovadoras aí, elas querem saber se o cara realmente vai resolver o problema. Como é que elas vão perceber isso, né? Claro, algumas vão lá, colocam, além de inúmeras entrevistas, tanto com a parte dos psicólogos, como também entrevista técnica, eles colocam testes também para ver se a pessoa sai bem, tá? Vejam principalmente portfólios, e aí eu já vou tocar nesse assunto também sobre portfólios, e eles começam a perceber se dentro daquele ciclo de triagem da vaga, se ele realmente está falando que resolve, e eles estão confirmando se ele realmente resolve, né? Então é isso que elas buscam, tá? E aí é por isso que talvez, se a pessoa quer tirar uma graduação, eu boto muita, eu indico muito, tá? Então assim, conhecimento técnico, tá? Mas antes até mesmo de falar sobre conhecimento técnico, que são duas coisas que eu vou falar para vocês, é o conhecimento técnico que o analista de BI tem que ter e também a vivência dentro de negócios, porque o analista de BI é o quê? Business Intelligence, né? Inteligência de negócio. Então, para a pessoa ser um analista de BI, ela precisa entender de negócio, ela precisa entender da maioria dos assuntos abordados dentro de uma determinada instituição, de uma determinada empresa, né? Então, e eu sei que não é uma tarefa fácil, tá? Porque lida com muitos conceitos. Uma empresa ela tem vários setores. Ela tem contabilidade, ela tem o financeiro, ela tem os recursos humanos,
ela tem a área de vendas, ela tem a área de estoque. Então, para entender tudo isso, a pessoa ela teria que viver tudo isso ou então pesquisar a respeito. Tá? No meu caso, eu trabalhei durante 12 anos numa empresa de comércio varejista na área de construção. Acho que todo mundo aqui que mora aqui em Santa Catarina conhece, que é a Cassol. Eu trabalhei lá durante 12 anos e eu iniciei basicamente como como é que eu posso dizer? Auxiliar de depósito. Eu fiquei lá durante um mês como auxiliar de depósito, porque na verdade eu fui contratado como vendedor. Só que o passo para tu ir para a loja vender era primeiro tu ir no depósito, trabalhar durante um mês, para poder entender como é que funcionavam os produtos, para ver quais eram as marcas, para que elas serviam, para ler caixa ali, guardar tudo. A gente ia lá, descarregava o caminhão, pegava pesado, tudo. Mas a gente tinha que estar dentro desse contato para poder entender. Para chegar lá na loja, o cara perguntar, cara, eu quero um engate flexível de latão da Jaqueval. E eu sabia o que é isso aí, entendeu? Então fiquei lá durante um mês, depois eu fui para a loja. Trabalhei como vendedor durante 5 anos. Isso fez eu passar por todas as áreas da empresa. Todas as áreas. Tá? Eu passei por todos os setores de venda, e depois disso eu me tornei subi, foi para um cargo de mais ou menos de gestão, né? Que era o encarregado de operações. Tá? E eu, como encarregado de operações, eu era basicamente responsável por toda a parte de manutenção, abastecimento e recebimento de mercadorias da loja, e também segurança, e também os mantimentos da loja também. Então eu justamente cuidava dessa galera e comecei a pegar também os termos, fiquei mais próximo da gerência, comecei a pegar os termos que eles trabalhavam dentro do seu dia a dia, e depois eu fui convidado para ser suporte técnico do RP deles. Nessa época, até falando sobre carreira, pegando um gancho agora aqui, eu estava muito bem financeiramente, né, como encarregado de operação, porém eu não estava feliz com o que eu estava fazendo, porque eu estava trabalhando demais, eu não tinha tempo para mim, né? E aí veio o convite para trabalhar como suporte, e aí eu acabei topando, dei um passo atrás na minha carreira, porque eu sabia que lá na frente eu poderia dar 2, 3 passos à frente, eu ia melhorar a minha qualidade de vida e isso ia abrir portas para mim. Foi uma decisão que eu tomei na minha vida e que talvez eu deixe aí como talvez referência para alguém de vocês. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás para correr uma maratona. Tá? E isso, assim, a nossa carreira às vezes abre oportunidades e talvez essas oportunidades não apareçam com tanta frequência. Então, quando elas aparecem, a gente tem que saber identificá-las e tem que saber tomar a decisão correta. Foi aí que eu comecei a trabalhar diretamente com tecnologia. Isso há 12 anos atrás. Tá? E aí, logo em seguida, eu trabalhei durante um ano ali, fui chamado para trabalhar na controladoria, que não tem nada a ver com tecnologia. E na controladoria, eu acabei trabalhando no desenvolvimento dos manuais de procedimentos de todas as funções da loja, junto com mais 2 pessoas. Tá? Então eu tive, dentro desse período, que a gente acabou ficando enclausurado lá numa sala durante 9 meses para poder desenvolver todos esses manuais. E depois a gente acabou dando treinamento para essa galera, eram 13 lojas, a gente deu treinamento para todas as pessoas das 13 lojas e ficou dando um ano assim, de treinamento direto. E isso foi legal, porque eu acabei conhecendo muito sobre a vivência da empresa em todas as esferas. Tá? E foi aí que depois, logo em seguida, o meu chefe, que acabou isso aí, meu chefe tinha 2 opções, ou mandava a gente de volta para onde, mandava a gente embora, ou tentava usar o que a gente sabia para alguma finalidade específica na equipe dele, uma vez que a gente não era realmente, a gente era da controladoria, mas a gente não poderia se considerar analista de controladoria, porque não tinha nada a ver o que a gente fazia com o que realmente o analista de controladoria faz. E foi onde ele me botou como o cara responsável em fazer os reportes da empresa, os reportes gerenciais da empresa.
E aí foi aonde eu comecei com BI. Tá? Então, só dando um gancho assim, ó, no meu caso, acho que eu fui privilegiado justamente por essa vivência que eu tive na empresa durante alguns anos. Tá? E isso me fez eu abrir a cabeça, entender alguns conceitos que são falados tanto no RH, na contabilidade, na parte financeira, de compras. Isso foi fundamental para a minha carreira de analista de BI. Mas eu sei que todo mundo, não é todo mundo que vai conseguir fazer algo desse tipo, ou que talvez vai estar disposto a fazer isso. Então, o que que eu faço? O que eu digo para vocês? Mantenham-se antenados, procurem, pesquisem, tá? Tentam, ou melhor, tentam fazer network, entrar nessas discussões sobre procedimento de empresa, como resolver problemas, e tratem, conversem, falem com pessoas que são responsáveis também pelas áreas que vocês querem pegar os skill sets, para vocês pegarem um pouco mais esse feeling, para vocês entenderem o que que é. Por exemplo, como é que eu vou trabalhar numa equipe de RH, desenvolver um relatório da equipe de RH, se eu não conhecer alguns termos, por exemplo, como turnover, né? Headcount, o nome já diz, assim a gente já começa, pega só pelo nome, mas absenteísmo, né? Ou mesmo assim, quando tu vai fazer algum report, vai ser contratado, tu é um consultor e tu vai ser contratado para poder desenvolver uma DRE para a área contábil, financeira da empresa. Se não entender o que é uma DRE, o que é um plano de contas, o que é um balanço patrimonial, ou pelo menos entender, assim, ó, tu não precisa ser um exímio conhecedor, mas principalmente tu precisa saber pelo menos entender o conceito básico. Então, eu dou a dica para vocês pesquisarem tudo isso, porque isso vai abrir a mente de vocês, e conforme vocês vão pegando os projetos, vocês vão ganhando ainda mais vivência de mercado, tá? Esse é um ponto em questão, tá? E aí outra coisa, justamente para ganhar esse feeling, tá? Tem muita gente que bota lá, que cria o seu portfólio, e portfólio é algo muito importante. Portfólio é uma coisa que vale muito a pena tu criar, porque é nele que tu realmente mostra, de fato, o que tu sabe, como tu implementa essas soluções, tá? Eu vejo muitas pessoas criando portfólio, pegando os dados lá públicos do IBGE ou qualquer outro tipo de fonte pública, e acaba criando análises do tipo, eu sempre falo sobre esse tipo de análise, índice pluviométrico do Brasil, tá? E bota isso dentro do portfólio. É legal? Só que o seguinte, como eu falei para vocês, as empresas estão procurando pessoas que resolvam problemas. Então, uma empresa que vai lá e olha uma análise de índice pluviométrico, ela vai olhar assim, legal, tá, beleza. Provou que o cara sabe utilizar o Power BI para fazer análises gráficas. Provou que o cara sabe fazer DAX ali, enfim. Mas se tu vai lá e coloca um case aonde tu fez uma análise, toda uma análise dentro de uma empresa, tu criou todo um briefing, tu entendeu o que a empresa gostaria, qual o problema que a empresa gostaria de resolver, e tu implementou isso e mostrar isso dentro de um case, e inclusive dentro dessa história do case, tu mostrar quais foram os resultados, o ROI, né? Então, o retorno sobre o investimento desse projeto, isso é que faz toda a diferença, tá? E até eu falei num vídeo meu que eu acabei lançando alguns meses atrás, falando também sobre carreira de BI, que eu acho que, cara, se o cara quer pegar esse feeling, quer pegar essa vivência também de como funciona a máquina de uma empresa, tu pode trabalhar com ONGs, fazendo filantropia, ou fazendo pelo menos uma parceria, né? Faz uma parceria, tu vai lá, hoje em dia tem vários sites que tem pessoal anunciando projetos aí, o Orkana, o 99 Freelas, o Freelancer, outros gringos também, lá, TopTal, enfim, tem uma infinidade. Tu pode pegar algum tipo de anúncio desse e propor ao invés de chegar assim, cara, eu vou cobrar tantas horas para poder fazer isso aí. Não, eu vou
propor uma parceria aqui. Tu me dá os custos pelo menos, uma ajuda de custo aí só para eu não trabalhar totalmente de graça, e eu vou lá e tento resolver o teu problema. Eu sou um iniciante, deixa bem claro, e tem muita empresa que realmente está disposta a fazer isso, principalmente empresas ONGs, como eu falei para vocês, ou empresas menores, tá? Empresas menores e que não tem talvez um deadline tão grande para o que eles querem que façam. Então é através dessas parcerias que tu vai começar realmente, vai lá no cliente, ou pelo menos faz, sei lá, call, alguma coisa desse tipo, entende qual é o problema dele, ele te explica, tu pede informações, essa conversa, esse vai e vem é o que vai nortear o feeling de vocês, tá? E aí a partir do momento que vocês tiverem isso mais apurados, vocês já vão ter todo um arcabouço para poder seguir em projetos maiores. Tá? Mas em paralelo a isso, tá? Eu já falei agora sobre os skills, sobre o feeling que tu precisa nessa área, toda a parte de conhecimento da área de negócio, mas aí agora a gente vai falar sobre a área técnica, né? A área técnica, para o analista de BI, eu digo que a gente precisa saber basicamente 3 pilares, tá? Dentro da área técnica. Um é basicamente o pilar do ETL, tá? Que é tu saber fazer uma extração, uma boa extração, uma boa transformação ali, carga dos dados, saber trabalhar com ferramentas de ETL, saber fazer uma higienização do dado, tá? Isso é o primeiro ponto que a gente deve atacar. E existem várias ferramentas no mercado, a maioria delas são free, tá? E até mesmo algumas que não são free, tu consegue trabalhar de forma free. Tá? Uma delas é o Pentar. Pentar eu acho que boa parte da galera aqui conhece, que ele é uma ferramenta open source, é uma ferramenta muito boa, inclusive. Depois nós temos os Integration Service, que já não é pago. Nós temos o AlterX, nós temos o Talend, nós temos várias outras ferramentas ETL. E se tu olhar bem, grande parte delas segue o mesmo conceito ali, que é uma ideiazinha, onde tu tem lá os jobs, tu acaba configurando os jobs. Além disso, tem outras ferramentas que já não é tão para esse lado de interface gráfica, que tu já segue mais dentro do código mesmo. Eu utilizo, por exemplo, na empresa nós utilizamos o Qlik, que não é uma tecnologia free, open source, porém tu pode utilizar ele de boas, utilizando lá o Personal Edition, tudo, enfim. E aí o legal é que tu consegue desenvolver tudo em cima do chamado AQL, que é a linguagem deles lá, que é muito parecido com o SQL. E aí tu acaba desenvolvendo basicamente tudo baseado em script. Tá? Além disso, tem o Transact SQL e o PL/SQL, que são muito utilizados como linguagem para ETL. Tá? Então, fica aí quais são as ferramentas que tu pode utilizar para poder dominar essa etapa de ETL. E modelagem também, que elas acabam realmente sendo utilizadas também para modelagem. Modelagem justamente é o segundo pilar do qual eu falo que é muito importante a gente entender, tá? Porque na modelagem é aonde tu vai deixar o teu modelo, tu vai modelar de uma forma, teus dados de uma forma otimizada, tá? Porque hoje em dia, muita gente com esse advento do Self-Service BI, eles acabam esquecendo que por mais que as ferramentas estão evoluindo com o passar dos anos ali, deixando tecnologias de drag and drop e fazendo medidas para que o usuário final tenha mais autonomia lá na análise visual, por debaixo dos panos, quando tu trata com poucos dados, beleza, da forma que tu for juntando as bases ali, elas vão acabar performando de uma forma tranquila. Mas aí quando começa a trabalhar com uma quantidade maior de dados, quando tu começa realmente a mexer com Big Data, aí o negócio vai começando a ficar mais complexo. E aí aquela historinha de, vou subir essa base aqui, com essa outra, uma base aqui de 1 milhão de registro, com outra aqui de 5 milhões, vou ligar aqui por um ID, e aí eu vou ligar um Excelzinho
numa outra tabela, que vai vir também com uma tabela que eu pego na internet ali e eu vou fazer um snowflake ali. Não estou nem sabendo, eu só estou ligando as entidades pelas suas chaves ali, ou que eu julgo que é uma chave, e aí beleza, é Self-Service BI, oh, show de bola. Não, não é assim que funciona, porque vai chegar numa hora que ele simplesmente vai travar, e assim, ó, vai travar mesmo, vai ficar pesado o teu modelo de dados, e aí assim, a maioria das análises que tu vai acabar desenvolvendo vai ter um esforço muito grande. Falando em Power BI, tu vai dedicar um esforço muito grande em cima de DAX, em todos os conceitos de DAX possível, justamente porque o teu modelo não é bem modelado, não é performático. Tá? Então é aí que entram todas as metodologias faladas pelo Eamon e pelo Ralph Kimball. Tá? Então, a pessoa que está adentrando dentro dessa carreira de BI, é indispensável conhecer esses conceitos. Tá? Saber todo o conceito em cima dos métodos de modelagem, o que é um Snowflake, o que é uma Link Table, o que é um Star Schema. Então, a partir do momento que tu consegue entender isso, grande parte dos teus problemas de modelagem são resolvidos. E aí, seguindo já nesse mesmo pensamento, a gente acaba vendo metodologias para poder melhorar a performance dos seus chaveamentos, né? Uma vez que a gente está falando sobre dado, e o dado, quando tu acaba formando as tuas PKs, ele acaba, dependendo de como tu cria a tipagem, ele acaba consumindo ainda mais os recursos da tua infraestrutura. Então, saber criar as chaves é fundamental também, beleza? Então, esse seria o segundo pilar que a gente diria assim que faz parte dentro desse mundo do analista de BI. E o terceiro, tá? Se tu fizesse todas essas duas etapas e conhecesse, tu te aprofundasse e tu sabe isso aí, fazer de boas, o terceiro pilar ele vai ser totalmente tranquilo e talvez tu tenha que empregar só questões de atenção e de um pouco de bom gosto, que é justamente o pilar das análises visuais, tá? Que aí tu entender como é que tu vai montar as tuas visualizações, entender o que é um report, entender o que é um dashboard, o que é uma análise, o que é um infográfico, entendeu? Entender todos esses conceitos, saber como dispor o dado, como apresentar esse dado, saber que existem algumas técnicas de visualização, o uso bem feito e consciente das cores, tá? Isso é fundamental também. A forma de tu dispor os teus dados, o que tu pode utilizar de gráfico para determinado dataset que tu vai utilizar em alguma análise. E isso tudo eu até indico a leitura de Stephen Field, tá? Para vocês, entrem, tem o livro do Stephen Field, depois eu deixo o link aqui para vocês. Ele é um cara que ele prega muito essa parte da visualização de dados e a melhor forma de a gente poder fazer ela. Tá? Então, a partir do momento que tu entende esses três pilares, tu está pronto para poder desenvolver uma solução de BI do zero. Tá? E eu acho que esses são os panoramas básicos para tu te tornar um analista de BI. Tá? Existem muitas mais coisas além disso, tá? Porque aí eu vou estar entrando em mérito, talvez que não seja tema para esse talk, que é justamente a questão do que tu deve saber quando tu estás num plano júnior, quando está num plano pleno e um plano sênior. Mas basicamente, como é que eu posso dizer? Eu vou entrar mais na área do sênior, porque justamente é um complemento de tudo que eu falei até agora. E o sênior, basicamente, ele tem que entender um pouco mais de quê? Um pouco mais de infraestrutura, porque tu vai estar desenvolvendo as tuas aplicações de BI, mas o cara que é sênior é o cara que vai estar mais ligado à arquitetura. É o cara que, na hora, é ele que vai implantar um projeto de BI, é ele que vai dizer qual é a infra que eu preciso para poder fazer com que esse projeto ele realmente saia do papel. Tá? Então, é importante ele entender sobre infraestrutura. Ele não precisa ser um exímio conhecedor, mas é muito bom ele entender que
tá, beleza, o cliente ele só tem uma infraestrutura dedicada lá on-premises, tá, então beleza, qual é o tipo de servidor que eu vou ter que utilizar para tal tecnologia que eu vou usar? Então assim, se eu vou usar Power BI, e Power BI ele trabalha ali com dado e memória, né? Ou não, né? Mas se for para dado memória, eu tenho que saber qual é a VM ou melhor, qual o servidor que eu vou utilizar, qual o tipo de processador. Se não é on-premise, é na nuvem, eu preciso entender principalmente dos três players do mercado, principais players, que um é propriamente da Microsoft, que é a Azure, temos também a Amazon e a GCP, Google Cloud Platform. Então entender mais ou menos como é que se provisiona uma máquina, não precisa ser um cara, um DevOps, mas ele precisa entender quais são os planos que tem em cada uma delas, o que eu posso oferecer para o meu cliente de máquina para poder resolver tal questão. Eu sei que a maioria das ferramentas de BI elas acabam sendo amarradas ao Windows, né? Mas já existem ferramentas de BI que não estão amarradas ao Windows. O próprio Pentaho é uma delas, Tableau também é uma. Mas o Power BI ele é uma ferramenta exclusiva da Microsoft. Então hoje ainda, por que eu digo ainda? Já explico já. Mas ainda ela é presa ao Windows. Então tu precisa ter o Windows para poder rodar um Power BI desktop, desenvolver as tuas soluções para colocar lá na nuvem. Ou sei lá, se tu vai utilizar o Power BI Premium, enfim. Mas por que eu disse ainda? Porque a Microsoft já deu para ver que ela mudou bastante o mindset dela, né? Então ela está começando a entender que não só de Windows vive o mundo do desenvolvimento. Isso, na verdade, ela sabe que grande parte do mundo do desenvolvimento ela é baseado em soluções Unix, né? Então, tanto que eles já acabaram lançando aí nesse ano a versão do Windows 10 em Unix, né? Então, eu não duvido nada, daqui a pouco o Power BI ele está também funcionando em arquiteturas desse tipo, tá? Então, além disso, uma coisa, e aí eu vou entrar num ponto que seria, eu acho que o complemento dessa carreira, dessa jornada do analista de BI, que é justamente o analista de BI ele tem que estar sempre pensando em escalabilidade e automação. E aí eu vou pegar o link que eu deixei lá no início dessa conversa, que é justamente a nossa esteira, a esteira de BI que tem lá na Neue. Então a gente tem muitos projetos novos entrando toda semana. Então as nossas sprints elas são ali de uma semana e muitas das vezes tem projetos que saem em uma semana. Tá? Desde o início da construção, do entendimento da demanda do projeto, e a construção do ETL, desenvolvimento do front, publicação e disponibilização, tem projetos que saem em uma semana. Então, assim, é frenético o negócio. E aí a gente teve que mudar o nosso mindset. A gente começou a pensar assim, cara, se eu for desenvolver o BI dentro daquele fluxo normal, a gente está ferrado. A gente vai ter que contratar um exército de analistas aqui. E aí então a gente começou a pensar em quê? Em pensar em melhoria dentro dos nossos fluxos. Desenvolvimento de design patterns, desenvolvimento em cima, pensando sempre com o pensamento em escalabilidade, automação. Então a gente nunca desenvolve uma coisa pensando justamente só para aquele cliente. A gente pega aquele case ali, acaba pegando um pouco mais de tempo na parte de entendimento do negócio, ver se a gente consegue replicar isso em outros clientes, tá? E aí a gente começa a desenvolver soluções que possam ser genéricas, tá? Sempre com reutilização de código, sempre com reutilização de estruturas e sempre pensando em automação, nunca com processos manuais. Claro, se eu falar nunca talvez é uma palavra um pouco pesada, assim, mas pelo menos 96% do nosso desenvolvimento é orientado sempre à automação. Então, a partir do momento que tu começa a pensar dessa forma, tu começa a dar vazão para os teus trabalhos, tu começa a entregar com mais facilidade, com mais rapidez. E design patterns, pessoal, pensem,
Design Patterns é algo que ajuda muito, cara. Porque assim, se tu estás fazendo uma tarefa repetitiva, e todo projeto tem aquilo ali, cara, por que tu não cria um serviço que possa fazer aquilo ali de uma forma mais automatizada possível, tá? No meu caso, eu não vou entrar muito em detalhe no que a gente faz lá, porque foge um pouco do escopo de Power BI, tá? Mas a gente acaba desenvolvendo quase um framework, na verdade, que acaba nos agilizando em muito o desenvolvimento do nosso ETL e das nossas modelagens. Que eu acho que assim, ó, que não sei se todo mundo concorda, mas eu acredito que 80% de todo o gasto de um projeto, pelo menos na parte de desenvolvimento, né, é em cima do ETL e modelagem dos dados. Tá? Eu acho que quem está perdendo muito tempo no front, alguma coisa está errado aí. Quem está perdendo muito em visualização e DAX, tem alguma coisa errada aí. Mas basicamente 75%, 80% do teu tempo tu vai acabar utilizando em cima do ETL e da modelagem. E a gente acabou criando justamente Design Patterns em cima dessa parte, desses dois pilares, fazendo com que a gente ganhasse e muito a velocidade na hora da entrega. Tá? E a entrega também, tá? Sempre quando eu vou falar sobre entrega, o analista de BI ele tem que estar ele tem que saber fazer tipo como se fosse um pós-venda, né? Então ele tem que acompanhar o cliente, tem que saber se realmente tudo que ele desenvolveu realmente faz sentido para o cliente, faz sentido com o briefing que ele teve lá no início do projeto, um entendimento, sentou ali, conversaram, viram quais eram as histórias que precisavam ser entregues ali. E a partir do momento que isso é feito, tu acaba ganhando todo o reconhecimento por parte do teu cliente. Tá? E é aí que tu acaba sendo reconhecido realmente pelo que tu estás fazendo. Então, eu acho que são esses os pontos principais que eu posso estar abordando aqui para vocês sobre uma carreira de BI. É claro que assim, outra coisa muito importante que eu já ia esquecendo, não se prendam a uma determinada tecnologia, a uma determinada stack, tá? Por quê? Porque a gente sabe que tecnologia é algo que muda, que muta, e que a gente sabe que hoje em dia a melhor ferramenta de BI pode acabar perdendo relevância no futuro bem próximo. É por isso que eu acho legal tudo, a criação como é que eu posso dizer, de cargos como esse que eu falei para vocês lá no início, de analista de Power BI. Porém, a gente tem que tomar um cuidado, ou melhor, as pessoas que estão se candidatando e trabalhando nessa área têm que ter em mente que elas precisam estar se reinventando e se reciclando. Se elas ficarem sempre dentro desse mindset, eu sou analista de Power BI, eu sou analista de Power BI, e não olharem aí em volta, não olharem as outras ferramentas, ou até mesmo dentro da própria Microsoft, algo que apareça novo, né? Embora a gente saiba que Power BI não vai tirar o lugar do Excel, mas a gente sabe que muitas coisas que eram feitas no Excel hoje não são mais feitas nele, né? Então, se a pessoa ficasse só presa ao Excel, poderia ser que num determinado momento ela perdesse algum espaço devido à entrada do Power BI. Isso pode acontecer também com o Power BI, pode acontecer com qualquer outra ferramenta de BI, Business Intelligence, de visualização de dados. Tá? Então, sempre leve em mente que o aprendizado ele nunca vai acabar. Vocês vão ser eternos aprendizes dentro dessa carreira, ou qualquer outra carreira dentro da parte de desenvolvimento. Beleza? Muito obrigado a todos e valeu! Quem quiser fazer alguma pergunta agora, fique à vontade, tá bom?